Quando eu comecei a estudar sobre engenharia civil, eu percebi que eu tinha uma visão completamente errada sobre o vento. Eu imaginava que o principal peso que a gente considerava nas estruturas eram as lajes, o peso das pessoas, dos móveis, das vigas e dos pilares, e achava que o vento era apenas um detalhe. Mas conforme a gente vai estudando, a gente percebe que o vento é uma das principais forças que a gente precisa considerar no dimensionamento, principalmente em estruturas altas. Por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a importância do vento e como que ela age na estrutura. Antes de começarmos, vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, a gente viu que as cargas de uma piscina ou de uma parede que a gente quer remover da nossa estrutura, ela caminha de uma forma vertical. Então a carga que a gente tem de uma piscina, ela vai descarregar nas lajes, que vai descarregar nas vigas, nos pilares e por fim na fundação, de uma forma vertical. Quando nós temos a aplicação da força do vento, ela é uma força horizontal, uma força que vai tender a empurrar o nosso prédio horizontalmente. E com isso vai gerar consequências completamente diferentes das cargas verticais que a gente estava vendo antes. Então, quando a gente estuda sobre o vento, a gente está trabalhando com um esforço horizontal diferente das cargas verticais. Então aqui eu trouxe para vocês um desenho de um corte esquemático de um prédio, tá? Então nesse prédio a gente tem aqui o térreo, temos aqui o primeiro andar, segundo andar e o terceiro andar. E nesse prédio a gente vai ter as cargas verticais que eu comentei com vocês. Então eu vou desenhar aqui de cor vermelha, por exemplo, o peso das pessoas, que vão estar se incidindo nessas lajes, certo? Essas lajes vão carregar essas cargas das pessoas para as vigas. Então, as vigas que vão estar aqui, elas vão mandar essa carga lateralmente até encontrar com os pilares. E aí, dos pilares, essa carga vai ser descarregada até a fundação. Quando nós temos o vento, como eu comentei com vocês, a carga vai vir de uma forma horizontal. Então, eu vou desenhar da cor verde aqui uma representação dessa força. Então aqui eu desenhei as cargas horizontais do vento sendo aplicadas na estrutura. E como eu comentei com vocês, ela é uma carga horizontal que atinge toda a fachada da estrutura. E essa carga, é engraçado que ela é meio invisível, né? A gente não enxerga o vento, o impacto que ele tem numa torre. Diferente do peso de móveis, de pessoas, de uma piscina, é uma carga que a gente não enxerga. Mas observa o quanto que ela vai aumentando conforme a gente sobe na nossa torre. A pressão exercida pelo vento, conforme a gente vai escalando a nossa torre, é cada vez maior. Por isso que em estruturas muito altas é impossível a gente negligenciar a importância do vento no nosso dimensionamento. Essa carga vai gerar uma tendência de deslocamento horizontal da estrutura. Então, essa estrutura, ela tende a se deslocar para a direita, certo? Porque o vento está empurrando para a direita. Percebe o quão importante isso é, a gente prevenir esse deslocamento da estrutura, esse possível tombamento da estrutura? Isso tudo é considerado nos cálculos da engenharia civil. Tá, mas como que a gente define qual que é a carga do vento que a gente vai utilizar? Para a gente obter a carga do vento, a gente segue uma série de cálculos que vêm através das normas. E para a gente fazer esses cálculos, nós precisamos de uma velocidade base do vento. E isso é muito legal porque essa velocidade é definida através de isopletas espalhadas pelo Brasil. Então eu vou deixar o mapa de isopletas para vocês verem, enquanto eu falo aqui. E ela define qual que é a velocidade base do vento em cada lugar do Brasil. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós costumamos usar uma velocidade de aproximadamente 38, 39 metros por segundo. Já no Rio Grande do Sul, a gente precisa utilizar um vento base de 45 metros por segundo. Os ventos lá são um pouco mais intensos. E por isso, essa pequena diferença de 38 para 45 é muito considerável. É o suficiente para definir se a estrutura vai passar ou não vai passar. Existem estruturas que podem ser executadas em São Paulo, mas que não podem ser feitas no Rio Grande do Sul, justamente por conta do vento. E outros fatores que nós utilizamos para definir a força do vento, além da sua velocidade,
é questão de rugosidade do terreno, se existem outras edificações ao redor da estrutura que a gente está analisando, porque isso também vai influenciar em como o vento atinge a estrutura. E também as próprias dimensões da estrutura. Se ela possui mais de 50 metros, mais de 20 metros em alguma dimensão, isso tudo vai influenciar da força do vento. E para exemplificar um pouco tudo isso, eu vou trazer um exemplo com uma régua, tá? Vamos supor que essa régua aqui é a nossa estrutura, e nesse primeiro exemplo ela possui apenas 5 centímetros. Então, apenas isso aqui é a nossa torre. Se eu aplicar uma força horizontal no topo da nossa estrutura, a estrutura acaba ficando até que estável, né? Ela não parece se mexer, parece bem rígida. Agora, se eu aplicar uma força em uma torre que seria toda a minha régua, bem no topo dela, percebe que fica um pouco visível o deslocamento horizontal dela. E é isso que o vento vai fazer. O vento vai tentar deslocar horizontalmente a nossa estrutura. Esse deslocamento, ele não precisa ser exatamente zero, porque exatamente zero é praticamente impossível. Mas a gente precisa controlar esse deslocamento até que atinja um limite aceitável por norma. Se passar de um certo limite, a gente precisa rever nossos cálculos. Mas não significa que o deslocamento tem que ser obrigatoriamente zero. Ele pode ter um pequeno valor desde que seja imperceptível. Então o que a gente acabou de ver foi basicamente essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente tem a carga do vento atingindo lateralmente, e essa carga lateral vai gerar um deslocamento horizontal na nossa estrutura. E a gente percebe que o deslocamento parece até bem significante, mas ele costuma ser bem pequeno. E como que a estrutura vai resistir a essa carga do vento? Vai ser através dos pórticos. E os pórticos é nada mais que a conexão entre pilar, viga, pilar. Então aqui a gente tem um pórtico, aqui a gente tem outro pórtico, outro aqui e outro aqui. Esses pórticos, eles estão completamente conectados entre si, e isso vai gerar uma rigidez na nossa estrutura. E o que é a rigidez? A rigidez é um parâmetro estrutural que serve para limitar as deformações da nossa estrutura. A nossa estrutura pode ser extremamente resistente. São coisas diferentes. Resistência e rigidez. Pode aguentar carga pra cacete. Mas se ela se deformar muito, significa que ela possui uma pequena rigidez. Se ela possui uma rigidez muito alta, significa que ela é muito pouco suscetível a deslocamentos. E é isso que a gente quer. A gente quer uma estrutura cada vez mais rígida para evitar esses deslocamentos horizontais, mas que também não pode ser algo exagerado, porque acaba ficando uma estrutura superdimensionada. Uma estrutura muito cara, uma estrutura que não precisa ser tão rígida, precisa ser suficientemente rígida. E um conceito um pouco mais técnico, principalmente para os engenheiros, são os efeitos de segunda ordem. O que são os efeitos de segunda ordem? A gente tem aqui o nosso exemplo com a estrutura deslocada, certo? Que foi deslocada pelo vento, com essa força horizontal dele. Só que mesmo havendo essas forças horizontais, nós não podemos esquecer das cargas verticais, que são as cargas das lajes, que vão descarregar nas vigas e vão para os pilares. Antes da gente considerar a força dos ventos, a gente tinha a carga vertical descendo até a fundação de forma retilínea. Mas conforme a gente desloca a nossa estrutura por conta do vento, essa carga ela não pode mais descer retilínea. Ela precisa seguir o caminhamento dos pilares, certo? Até chegar à fundação. Por conta disso, a carga que está sendo aplicada aqui verticalmente nesse pilar, ela possui uma excentricidade até a fundação. E essa excentricidade na fundação, ela pode ser um grande problema nos pilares, porque pode gerar o efeito de flambagem, o efeito de tração em uma das faces do pilar, e tudo isso precisa ser considerado no dimensionamento. Então, quando você for dimensionar um pilar de concreto armado, por exemplo, você vai ver que existem algumas metodologias para calcular esses efeitos de segunda ordem, se eles são necessários ou não, enfim. Então, fica esse ponto de alerta sobre os efeitos de segunda ordem. E além disso, a gente tem efeito de tombamento por conta do vento. Todo esse vento que está sendo aplicado na nossa estrutura, ele vai gerar uma força cortante nesses pilares, certo?
que vai ser descarregada na nossa fundação. Então, percebe, essa estrutura ela está sendo deslocada para a direita. Então, a minha fundação que está engastada, ela tende a gerar um efeito de momento na sua base. E todos esses efeitos na fundação têm que ser considerados pelo projetista. Então não são só as cargas verticais da estrutura que vão influenciar na quantidade de estacas, na profundidade da fundação. O vento também vai ser extremamente relevante, principalmente por conta desse momento de tombamento e pela força cortante que vai ser aplicada devido à resistência ao vento. Então, pessoal, para concluir esse vídeo, vocês viram quão importante é a gente considerar o vento em uma estrutura e suas consequências, né? Deslocamento horizontal, tombamento da estrutura, as considerações na fundação, as considerações de segunda ordem nos pilares. Todos esses são fatores que devem ser previstos pelo projetista da estrutura. E conforme a gente vai criando construções cada vez mais altas, vocês viram que conforme vai ficando mais alto, o vento se torna cada vez mais impactante, a sua pressão se torna cada vez maior na estrutura. Por isso o projetista tem que pensar muito bem na rigidez da estrutura que ele vai utilizar, dimensões dos pilares, das vigas, nos pórticos, em construir pórticos bem rígidos na estrutura para poder dissipar esses efeitos do vento. E espero que tenha ficado claro mesmo esses pontos do vento. Se você quiser ver mais vídeos sobre curiosidades no dia a dia das estruturas, se inscreve aqui no canal, que aqui sempre tem conteúdo. Curte aqui o vídeo, comente o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, queria trazer algo para agregar aqui no vídeo. E no mais é isso. Até mais!